E você acha que pode ser preso? Acho. Mas com que argumento? 359L, 359M, do lado do Código Penal. Tentar romper com o Estado Democrático de Direito, também tentar depor o presidente eleito. A questão é a seguinte, vamos colocar da seguinte forma. Ó. Você pode encontrar vários crimes ocorridos ao longo dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Tá? Primeiro deles que ficou mais patente, $1 por vacina. Lembra desse caso? Lembra desse caso? Mas não comprou, né? Lembro. A corrupção é um crime formal. O que quer dizer um crime formal? Que ele independe de um resultado naturalístico. Tentando explicar de uma forma sem ser técnica. Perfeito. Imagina aqui que eu sou um juiz, tá? Você é um advogado. E eu sou juiz e falo o seguinte, ó, se você me der R$100 mil, eu vendo essa sentença pra você como você bem entender. Tá entendendo aqui? Aqui o crime já tá consumado. Você não compra, mas ele... Ainda que você não me pague... você não compra. Você tá entendendo? Ainda que você não me pague, que você não me deu dinheiro, eu, juiz, já cometi o crime de corrupção passiva. Então, crime de corrupção passiva, ele tem que solicitar vantagem devida, receber vantagem devida ou aceitar vantagem devida. Mas aí, no caso, o governo que tem que ter pedido $1 por vacina, né? A pessoa, é isso. A pessoa que fez aqui, então o governo lá, você tem essa questão. Tudo bem? Pode ser oferecido, ó, vou te dar $1 a mais vacina. Não, se oferecer é corrupção ativa. A pessoa que oferece ou a pessoa que dá, aí ela vai cometer o crime de corrupção ativa. Corrupção passiva é a pessoa que solicita. Sim, entende? Sim, então aqui, esse crime aqui já estaria consumado, o crime de corrupção passiva, ainda que não tenha havido efetivamente a compra. Não é tentativa, é crime consumado. Chegou lá no Bolsonaro e ele não fez nada. Ao que tudo indica que foi quando foi Luiz aquela Miranda. CPI lá, né? Luiz Aqui ele não faz, ao não fazer nada, você vai ter uma questão de prevaricação por parte do presidente. Ele é obrigado a punir a pessoa que estava lá. Entende? A reprimir a pessoa que estava lá. Não fez nada. Aí você vai ter depois a questão, por exemplo, da tentativa de golpe. Agora, se a atuação dele tiver diretamente relacionada àquilo que os manifestantes ou os golpistas tentaram entrar no Congresso Nacional, ele vai responder pelo 359L, 359M. Entende? Você tem crime aqui. Você tem também as pessoas que ficavam na porta do exército, elas cometiam crime. Só ficar na porta do exército. 286, parágrafo único do Código Penal. Incitar as Forças Armadas contra os outros poderes da sociedade civil. Só ir lá era cometer crime já. Caralho, tá vendo? Você tem crime de dano ao patrimônio público. As pessoas foram lá e quebraram tudo, rasgaram de Cavalcante, tudo isso. O cara do relógio, que a gente falou que é mais cedo, né? Isso aqui é crime de dano ao patrimônio público. Então, crime aqui, você tem a rodo. Se tem digital ou não do Bolsonaro, é matéria probatória. Tá entendendo? Não tô falando aqui se tem ou não tem. Tô falando de crimes ocorridos durante o governo dele, exato. Em que ele pode ser, né? Se tiver, aqui você vai ter uma situação que efetivamente ele pode ser punido. Ao que tudo indica, o Anderson Torres, hoje, se não me engano, ele falou que esqueceu o celular dele, aquela história lá, né? Ele voltou dos Estados Unidos, vocês viram isso? Aí ele esqueceu o celular dele lá. Ele não trouxe o celular dele. Se conseguir achar alguma coisa, alguma próxima assim, beleza. Se teve participação do Bolsonaro em relação a tudo isso que acontecia, vai de fato chegar até ele e pode ser punido. A discussão, no entanto, eu acho que vai também ter um cálculo político, se ele vai ou não vai ser preso. Da mesma forma como a gente falou aqui o tempo todo, o Supremo também vai ter um cálculo político. Por que você acha que pode ter esse cálculo político? Cara, porque vamos pegar a seguinte situação. O que tem que ser pensado e analisado nisso aí? Quando Chaves tentou dar um golpe de Estado em 99, Hugo Chaves, sabe? Ele tentou dar um golpe de Estado em 99. Aí ele foi lá e ele foi preso. Exato. Quando ele foi preso, a primeira coisa que ele fez é a seguinte, eu vou me entregar. Só que ao me entregar, eu quero que vocês gravem tudo o que eu quero falar. Eu quero chamar a imprensa. Chamou. Ele tem uma capacidade oratória muito boa, cara. O Chaves era realmente muito bom, a capacidade oratória dele. Ao fazer isso, ele teve a atenção toda pra ele. Ele ficou sendo como um preso político, que queria levar melhoria pro povo. Tá entendendo? Consequentemente, acabou saindo de lá depois e se tornou presidente da República. Tá? Hitler tentou dar um golpe de Estado também lá na Alemanha nazista. Foi preso. Depois ele foi solto, acabou se tornando primeiro-ministro, depois ele acabou se tornando Führer, né, que é o presidente e o primeiro-ministro. Então, o cálculo político é justamente esse. Até que ponto, se eu prendo o Bolsonaro hoje, eu não vou alimentar a ideia de que ele é contra o sistema lutando pela liberdade. Ele tem esse discurso. E esse discurso cola muito, cara.
Esse curso que ele é um defensor da liberdade, de todas as formas, liberdade de expressão, cola pra caramba. Você tá entendendo? Então, se você prender o Bolsonaro hoje, o cálculo político é esse que se faz. Será que eu não vou estar dando ainda mais margem para ele falar que ele é esse outsider contra o sistema? Entende? E a ideia de liberdade de expressão dele cola tanto, mas assim, não se sustenta, né? Ele foi lá em Uberlândia, recentemente, em 2020, alguma coisa assim, algumas pessoas falaram contra ele, e ele foi lá, colocou o ministro da Justiça na época, que é o ministro do STF hoje, esqueci o nome dele, colocou o ministro da Justiça da época, lembra o nome dele não? André Mendonça. Colocou o André Mendonça pra abrir uma investigação contra essas pessoas. Ué, não é a favor da liberdade? Fato. Ele não é a favor da liberdade de expressão? Só quando é a favor dele. Quando é contra ele, não é. Então, essa questão de que ele é um ferrenho defensor da liberdade também é uma questão de discurso. Então, com base nisso que eu acho que haverá um cálculo político, se haverá ou não a prisão dele. E aqui tem outro ponto. Antes de passar, eu vou falar muito, fala aí, cara? fala aí. Não, cara, manda tá aí, perfeito, manda tá? aí. Eu vou falar pra caralho. Professor, se dá um microfone pra ele, vai falando... Não, pode falar, velho. Mas olha só, tem outra questão também, um outro cálculo político que é interessante. Porque pro Alexandre de Moraes prendê-lo, o Supremo prendê-lo, ou teria que ser no inquérito das fake news, ou teria que ser no âmbito dos atos antidemocráticos. Uhum. Se não fosse nesses dois casos, aí seria juiz de primeira instância. Tá entendendo? Se for por conta, por exemplo, das vacinas, juiz de primeira instância. Se for por conta de uma outra situação que não é essa que eu falei, juiz de primeira instância. Então, como isso aqui está concentrado no âmbito do Supremo, só pode ser por esses dois fatores. Eu não acho que o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos vai durar mais muito tempo. Eu acho que ele tem um tiro curto. Ele vai, agora que já acabou o governo Bolsonaro, eu acho que ele tende a acabar. A pressão para ele acabar vai ser maior. Então aí seria o juiz de primeira instância. E aqui você vai uma ideia de uma situação completamente... Qualquer juiz pode prender ele. Qualquer juiz poderia fazer. Então aqui ficaria um pouco mais estranho. Então se for o Supremo tem que ser agora. E aqui eu não sei qual que seria o cálculo Os dois motivos do Supremo é fake news e os atos antidemocráticos. Os inquéritos.